Olá, está começando o Arquitetura e Design, um programa voltado aos cursos de Arquitetura e Urbanismo da Faculdade Cisgurgas e Design de Interiores da Dom Bosco. Hoje eu recebo a professora Silmara, que acabou de concluir o doutorado no programa de pós-graduação em Geografia da Universidade Federal do Paraná. Professora, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar aqui hoje. Imagina, é um prazer, né? Falar um pouquinho das coisas que a gente gosta. E parabéns pela sua conquista, né? Então, foram 4 anos aí de estudo, né? No começo a gente sofre um pouquinho mais, porque tem viagens, né? Tem que deixa a família, viaja e volta e tem que trabalhar junto, mas no final tudo dá certo, né? No final o saldo acho que é bem positivo, eu acho que a gente se realiza, né? Eu, pelo menos, até eu brinco, né? Me pague para escrever e ler, que é o que eu gosto de fazer, né? Mas eu acho que no final é sempre um ganho, né? Tanto para a gente, acho que para a instituição também, né? A gente se qualificar, eu acho que isso é bem bacana, né? E era lá em Curitiba que a senhora ia, né? Isso, as aulas eram lá na Federal, né? Então era segunda e quarta, né? Que eu tinha as aulas para cumprir. Eu tive a vantagem, vamos dizer assim, eu já tinha feito mestrado, né? Na Federal também, então a gente aproveita os créditos já do mestrado, então no doutorado eu tive que fazer X créditos lá, né? Que seriam as disciplinas, então eu ia na segunda e na terça, né? Mas daí quarta-feira eu estava aqui já dando aula de novo, né? E a senhora foi por 4 anos, todas as semanas para Curitiba? Na verdade é o primeiro ano, né? Sim. O primeiro ano a gente cumpre os créditos, né? Aí você começa a desenvolver a tua pesquisa, né? A tua tese. Então, nesse comecinho é mais puxado, depois a gente foca bem no estudo que a gente quer fazer, né? E qual foi a tese que a senhora escolheu para o seu doutorado? Então, na verdade, a gente trabalhou a questão basicamente, né, dentro do grande grupo da geografia, né, a gente trabalhou a geografia cultural, né, então o meu viés era pela geografia cultural e dentro disso as questões da comunicação, né. Essa questão dos jesuítas, né, que é o foco os jesuítas e os guaranis, né, que é o foco da tese, na verdade surgiu de uma conversa quando o meu orientador esteve aqui em Cascavel, até ele deu uma aula magna para os meus alunos e tudo, surgiu quando ele veio para cá, quando eu estava no mestrado, e a gente começou a discutir, né, questões de jesuítas, né, que eles passaram por toda essa nossa região aqui, né, e a gente brincou, eu falei, nossa, jesuíta a gente ouve na escola, assim, que veio um lá, né, quando Portugal veio para cá, veio um jesuíta, mas na verdade, né, esse nosso espaço, esse nosso território aqui teve várias vertentes, né, nesse começo, assim, até definir o território entre Espanha e Portugal foi um processo bem problemático, bem conflituoso até, né. Então, na época, a gente foi fazer uma entrevista do mestrado, né, com os pioneiros aqui de Cascavel. E nós estivemos no Distrito São João, entrevistando o senhor Adão, e daí, no meio da conversa, o meu orientador perguntou para eles se eles tinham por prática, né, o ritual da dança de São Gonçalo. Que é tipo uma festa, um ritual, né, que envolve as pessoas da comunidade e tudo. Mas, na verdade, o que tinha por trás dessa pergunta era justamente essa questão cultural, né, e saber se essa dança, na verdade, ela vem da época dos jesuítas, então 1500 e pouco, né, então, e ele jogou essa pergunta no ar, assim, para ver a resposta, né. No fim, né, o seu Adão chamou a empregada deles e ela veio, uma senhora negra, veio da cozinha e falando que sim, que eles fazem a dança de São Gonçalo. O meu professor ficou louco, porque daí ele descobriu que na verdade, ainda se mantém essas práticas, né, que veio lá do período antes da colônia brasileira mesmo, tá, né, nesse local nosso aqui. Essa prática já existia, né? Então, naquele momento, depois que a gente saiu dessa entrevista lá com os pioneiros, a gente foi almoçar e daí nessa conversa que surgiu, né? Porque, na verdade, assim, os jesuítas, eles vinham 1, 2 e montavam esse espaço das reduções, que é um espaço complexo, assim, é quase que uma cidade mesmo, né? E eram, assim, 2 jesuítas no comando com, sei lá, 3.000, 4.000, 8.000, até 10.000 índios, né? Guaranis que viviam e conviviam junto, né? Então, ficou esse questionamento, como que eles conseguiam, né, reunir todos esses índios no mesmo lugar, sem praticamente conflitos, né, vivendo em harmonia, na verdade, né? Então, e daí isso lá no mestrado, eu nem tinha terminado ainda e ficou isso no ar, sim, né? Com aquela dúvida. Então, e daí depois que terminei mestrado, né, aí veio o doutorado, daí veio de novo, né, essa possibilidade de estudar isso tudo, né, esse período, né, do território ali entre espanhol e português.
E aí, quando a gente, né, então se propôs a fazer o doutorado, eu falei, não, vamos falar sobre isso, né? Então, mas assim, é um tema apaixonante, né? Essa questão dos jesuítas, agora até esse ano, todo mundo começou a brincar comigo, porque na verdade o Papa agora é jesuíta, né? É verdade. Então, é o primeiro Papa da história jesuíta. Então, assim, na verdade, essa Companhia de Jesus, né, a Ordem Jesuíta, ela é, nossa, tem uma complexidade bastante grande e ela é bem atuante até hoje, né? Ela foi constituída lá início, né, 1540, que ela foi instituída por bula papal, então bem certinho, né? E ela está aí até hoje, né, na verdade. Ela tem esse viés mais na educação. Eu até comento com meus alunos isso de sentar uma carteira atrás da outra e o professor lá na frente, isso é uma prática jesuíta, né? Então a gente às vezes existe isso e a gente nem sabe de onde que vem, né? Por que a gente senta um atrás do outro, né? Porque tem a questão do poder, tem tudo isso, né? Então, né, na verdade a gente foi puxando então a tese para essa temática, né? E daí, assim, fazendo o link, então, porque eu acho assim, eu fiz o mestrado lá na geografia e trabalhei o patrimônio histórico e cultural, que era a Igreja do Lago, né, questão de identidade, foi nesse primeiro momento. E agora, na tese, daí eu peguei essa questão dos jesuítas, dessa questão da comunicação, né, e fui investigar o que a arquitetura tinha a ver com isso. Se a arquitetura colaborou nesse sentido de reunir todos aqueles índios, lógico, colaborou em termos de espaço físico, né? Mas se ela trazia alguma mensagem, né? Porque muitos autores colocam assim que houve um processo de aculturação, que o índio Guarani deixou as crenças dele de lado e virou cristão, né? Cristão católico, né? E o que a senhora descobriu? Então, na verdade, a gente investigando, a gente vê assim que houve uma troca, na verdade, né? A gente chama na tese até a gente coloca, né? Que é um sincretismo cultural, né? Tanto os jesuítas configuraram a questão, vamos focar nas igrejas, né, para vocês terem uma ideia, né? Então tem todo aquele formato de igreja europeia, vamos dizer assim, mas se você for olhar nos adornos, nos detalhes da obra, é tudo viés guarani. Né, as flores que eles inserem são de viés, né, da natureza, viés guarani. A questão, eles têm um apego grande com o simbolismo, né, no sentido, uma foto específica, né, que tem na tese, a flor do maracujá, para eles significa Deus. Né? Tem esse simbolismo. Então, é bem ela que aparece em alguns adornos. Então, a gente foi vendo assim que, na verdade, essa questão da comunicação eram dois mundos que estavam vivendo no mesmo lugar e era uma troca. Né? Então, tanto os jesuítas comunicavam a questão não no sentido do poder da igreja de enaltecer, mas né, essa questão da igreja, da configuração vinda desse viés europeu, né? E os guaranis dando as pinceladas deles, né, na obra. Então, eu acho que isso, para mim, foi bem bacana de descobrir, porque, na verdade, a gente vai lendo, fazendo pesquisa, até que você chega num resultado, né? Então, foi muito, muito bacana. Para mim, foi enriquecedor, né? Saber que a arquitetura fez parte mesmo, né, do processo inteiro e colaborou nesse sentido, né? Então, nossa, fiquei bem feliz com o resultado, até, né? A gente sempre se emociona, porque é da gente, é um filho da gente, né? E eu tô vendo que a senhora tá com seu filho aqui, né? A sua tese. Então, né? Na verdade, a gente escreve bastante e trabalha com imagem, então tem que mostrar bastante imagem, né? Então, lógico, o volume final acaba ficando um volume grande, né? Mas, quase uma bíblia. Quase uma bíblia. Né? Mas é bacana assim, eu acho que é uma contribuição, né, para esse campo da arquitetura, né? A gente fala bastante, conversa bastante com os alunos, né? Para mim, o meu marido também é arquiteto, também a gente acredita nisso. A arquitetura é além da construção, né? Além da simples construção, né? Eu acho que ela tem esse poder, você se comporta diferente dependendo do ambiente que você está, né? Que nem eu aqui, agora num estúdio, né? Lógico que a gente sabe que né? Instinto teu, você se comporta diferente, né? Então, a arquitetura tem esse poder de direcionar até o comportamento, a maneira de viver das pessoas, não só na arquitetura obra, né? Mas como ambiente urbano, desenho urbano e tudo, né? Então, os arquitetos às vezes não têm muita noção, que eles têm esse poder de, né, comandar certas coisas que não são palpáveis, né? Que é a percepção das pessoas com o meio, né? E como que foi essa experiência do doutorado para a senhora? Então, eu tive, lógico, momentos de mais estresse, menos estresse, né? A gente fica apreensivo no sentido assim, a gente sabe que é uma coisa densa que você tem que produzir, né? Por ter que ter um resultado além de um mestrado, né? É uma tese. Então, assim, você vai construir uma coisa que, a partir, lógico, vinculado com autores e com a tua análise perante os autores, mas você tem que ir um passo a mais, né? Tem que ir um além, que seria essa, como é que eu vou dizer, a propagação do conhecimento mesmo, né? Então, tem momentos, lógico, que a gente fica
mais nervoso, mais agitado, né, por conta que você tem que desenvolver. Eu procurei trabalhar, por conta de ter esse vínculo aqui com a universidade, por exemplo, eram os meus momentos de férias, né, então o ano eu passava lendo e né, recolhendo material, e daí nas férias, que dava uma pausa, né, em termos de trabalho aqui na FAG, aí ia escrever. Né? Até teve família que ficou triste, porque daí Imagina, nas férias eu tinha que escrever, mas é um processo, né? Eu acho que não... Né? É a escolha que a gente faz. No final tudo dá certo, né? Então, assim, eu procurei trabalhar nesse sentido. Eu acho que, por um lado, favoreceu essa questão da faculdade. Teve alunos meus que fizeram alguns desenhos para mim, que até eles tem nos agradecimentos os nominhos deles. Né, fizeram alguns desenhos, a Gessim fez uns mapas para mim bem no comecinho, que eu precisava de um mapa base, né, a Gessim colaborou e fez. Nós fizemos projeto de extensão, então os alunos foram junto lá, né, eu tive que fazer a visita de campo, né, foi uns alunos nossos junto com a gente lá, e daí, nossa, daí a gente se empolga, daí é gostoso. Né? Eu acho que é aquilo que eu comentei com você antes, na verdade, você ter interesse e gostar do que está fazendo, a gente não sofre. Né, nesse sentido, né? Eu acho que, assim, eu terminei a tese, mas, assim, cada vez que eu vejo questões de jesuíta, a gente continua quer saber atrás, mais e mais. Porque a gente vai se apaixonando, né? Porque é um processo, né, contínuo ali de aprendizado mesmo, aprendizado né? Investigação, mesmo, né? Aprendizado, né? Essa troca com os alunos, até sempre quando eu passo o trabalho, sempre tem um que me traz uma igreja jesuíta, porque eles sabem que eu gosto dele, eles querem me agradar, né? Então, eu acho que foi super bacana, né? Teve, né, esses momentos mais pesados um pouco, né? Mas eu acho que no final o saldo é sempre positivo, né? De estar com o trabalho pronto e ter sido aprovada, né? Porque você passa por uma banca, né? São 5 professores te avaliando, professores, né, de federais e tudo. Então eu acho que fiquei bem feliz, estou contente de ter acabado. Então teve muitos colaboradores que contribuíram no desenvolvimento da sua tese. Com certeza. Desde a família ali, né, que apoia, dá o suporte, dá o né, suporte também é que mais sofre. Coisas assim, tipo, a mãe tem que viajar, né, então sempre tem alguém ali dando suporte com os filhos e tudo, né. Fora a instituição, né, eu recebi a bolsa auxílio docente, né, capacitação docente, então por 2 anos eu recebi a bolsa, então tudo isso colabora, lógico, deixa a gente um pouco mais tranquila nesse sentido, né, de saber que você está sendo apoiado pela instituição para poder desenvolver o teu trabalho, né. E como essa experiência que a senhora teve vai contribuir no aprendizado dos alunos aqui da FAG? Dos alunos? Então, na verdade, é aquilo que eu te comentei lá um pouquinho atrás, né? Essa questão da arquitetura enquanto agente de comunicação, né? Isso na tese foi investigado, até eu posso deixar disponível depois, né? Foi investigado, assim, autores da linguística, né? Como é que acontece esse processo de comunicação e tudo, né? Então, eu acho que, assim, por mais que seja um tema pesado, que eu nem vou descrever aqui, porque é pesado para quem vai ouvir, mas eu acho, assim, sempre vai contribuir para os alunos, né? Eu passando isso de pouquinho, né? Vamos dizer assim, vai lapidando, vai mostrando para eles que tenham algo a mais, né? Eu acho que os alunos, os que têm interesse, né, de buscar informação, a gente sempre consegue ir plantando uma sementinha lá, falar assim, a arquitetura é mais do que uma obra, não sei o quê, assim. E daí em termos de aula a gente vai contribuindo, né? A gente trabalha um pouco dentro da arquitetura com a arquitetura brasileira, e técnicas retrospectivas que trabalham com restauro de patrimônio e tudo. Então, essas reduções jesuíticas, até acho que vai passar umas imagens, né, para o pessoal ver, na verdade, no momento, né, na situação atual, elas viraram ruínas. Né? Não existe nenhuma que você tenha a configuração do espaço interno, a praça central, que era a característica dele, né, das reduções. Não existe mais isso, né, no seu estado completo, né, mas tem as ruínas, né? Sim. E as ruínas têm que se manter, então eu uso, né, desses exemplos aí que são alguns ícones, né, dentro da disciplina também, para os alunos conhecerem como é que vai cuidar daquela pedra lá, para não cair tudo aquilo, né, então é nesse sentido também, a gente sempre vai, quando pode, vai inserindo, né, essas questões do que a gente estudou passando para eles, né, é muito, nossa, é bem bacana, eu gosto. E quais são as disciplinas que a senhora leciona aqui? Puxa vida. Agora você faz uma lista, né? Vamos pegar uma caneta, um papel e começar a anotar. Na verdade, assim, eu trabalho com essa questão da arquitetura brasileira e técnicas retrospectivas, né, que é dentro da arquitetura. Eu trabalho a questão de paisagismo também,
né? Na verdade, a gente intercala, né? Eu e meu marido, nós dois damos aula, então às vezes um semestre é ele, eu, dependendo do que o curso precisa, né? Mas a gente procura atender sempre o foco mesmo é essa temática da arquitetura brasileira e restauro. Né? As outras disciplinas que são algumas de base, tudo a gente também apoia, né? O que precisar a gente está sempre apoiando, né? Mas o foco mesmo seria essa da arquitetura brasileira e técnicas. Né? Bom, professora Silmara, obrigada pela sua participação imagina. hoje e parabéns pela sua conquista, né? Obrigada. Né? A hora que precisar de mim, com certeza. Estou à disposição aí para conversar mais. Obrigada. Bom, esse foi mais um Arquitetura e Design. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo programa.